Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Aceitei o convite da Miriam com muita honra, muita gratidão e espero poder passar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Principalmente para vocês da turma de curso de especialização em educação ambiental e transição para sociedades sustentáveis da OCA Exalc USP. Bom, primeiramente, meu nome é Tadeu de Pietro. Eu sou ator, diretor, consultor organizacional. Trabalho com organizações, trabalho com treinamentos, além de teatro, televisão, cinema, etc, etc, etc. Quem tiver curiosidade pode procurar no meu site, Tadeu de Pietro, com Y, pietro.com. Lá vocês vão encontrar um pouco de tudo. Com 68 anos, afinal de contas, a gente já esteve em muitas batalhas, não é? Então, quem tiver curiosidade, entra lá. Nesse momento, a Miriam pediu que eu falasse um pouquinho da minha carreira, do momento que a gente está vivendo. Né? Bem, no teatro eu estava fazendo um monólogo que se chamava Da Vinci, Maquiavel e Eu. Tive que parar o monólogo porque nós do teatro fomos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a voltar. Não é? É uma situação bem drástica e difícil. Mas ao mesmo tempo, no Barong, a gente está fazendo. Barong é uma ONG que trabalha com prevenção às DST-AIDS. E a gente está trabalhando nesse momento da pandemia com o apoio da UNAIDS e da Unesco na distribuição de cestas de alimentos e também distribuição de materiais de limpeza e vale gás. Bom, enfim, é nisso que a gente está ocupado e tocando os projetos que a gente tem para pós-pandemia, não é? Uma das coisas que a Miriam pediu que eu falasse também é sobre essa questão atual, como enfrentar as ameaças que a gente está tendo. Temos várias. A maior ameaça é a saúde, né? Que esse Covid que está aí realmente é uma grande ameaça. E a inépcia dos nossos governos faz com que essa pandemia se espalhe de uma forma monstruosa. Então, não quero dar conselho, mas quero apenas dizer o seguinte: fique em casa quem puder. E quem puder também proteger o seu pessoal de casa, o faça. Essa é uma grave ameaça porque tira a gente da luta. Tira os nossos queridos, nossos amigos, nossos parentes da vida. Isso é o mais grave. Temos ainda uma outra luta. Essa luta é exatamente contra um desgoverno que se colocou no país, proposto muito mais a criar conflitos, criar confusões do que propriamente em governar. Estamos numa situação complicada. Me parece que todas as vezes que a gente enfrenta uma crise, ou várias como essas que estamos enfrentando, não é? A arte é uma grande ferramenta, primeiramente para que a gente possa refletir sobre nós mesmos, não é? Me parece que esse tempo de reclusão que nós vivemos ajudou muita gente a mergulhar em si mesmo, a fazer certas reflexões. Porque a vida corrida que a gente sempre teve, nesse sistema que a gente vive de vender o almoço para comprar a janta, faz com que a gente não tenha tempo de refletir, a gente não tenha tempo para nós mesmos. Pois bem, infelizmente a pandemia deu um tempinho para a gente. Me parece que esse tempo de reclusão, ele tem que servir. Primeiramente, para a gente refletir sobre a nossa obrigação com nós mesmos e a nossa capacidade de solidariedade para com a sociedade. Para aqueles que não têm o teto que a gente tem, que não tem o conforto que a gente tem e que não têm a possibilidade de enfrentar uma quarentena como nós podemos enfrentar. Ao mesmo tempo, a arte faz com que a gente possa refletir. Nesses momentos de reclusão, muitos e muitas de vocês tiveram a possibilidade de ouvir música, ler livros, ver filmes, né? Onde vocês puderam talvez reconectar alguma coisa entre vocês mesmos. Quando nós nos conectamos através da arte, nós atingimos aquilo que se chama o fogo da nossa alma. É aí que a arte serve como um processo de contágio positivo.
É a arte que atinge as pessoas pela sensibilidade. A racionalidade, pelo visto, não está funcionando muito no nosso país, não é? A gente percebe que tem muita gente que não pensa. Pura e simplesmente estacou naquele ponto, não pensa, não reflete. Minha posição é essa, eu penso 6 e vai ser 6. Se você é 4, eu sou 6 e não tem mais conversa, não há diálogo. Não existe a possibilidade do 5, nem dos outros números. Infelizmente é isso que a gente está vivendo. A arte traz a possibilidade da gente se sensibilizar para quem faz e para quem recebe. A gente percebe que, através das referências artísticas da nossa cultura, sempre nos levaram à possibilidade de olhar para fora. Além de dentro, olhar para fora. Verificar o mundo em que nós estamos. Afinal de contas, sempre dizem que os artistas são sempre destrambelhados, são sempre avante do seu tempo, eles não se atêm aos usos e costumes do momento. Não mesmo. Porque a arte pede muito do artista. Ela pede primeiramente que você seja precursor, que você seja um sensibilizador e que ao mesmo tempo você seja um disseminador. A arte só existe quando ela sai de você e chega no outro. E no momento de pandemia, é muito importante que a gente possa, através da arte, levar esperança, levar resistência, resiliência, levar a capacidade do fogo dentro de cada um e dentro de cada um de vocês poder eclodir, que cada uma faça a sua arte, cada pessoa possa fazer sua arte, se expressar. Me parece que os meios de comunicação, agora principalmente através das lives, faz com que muita gente comece a descobrir as facetas suas para poder se comunicar. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo, é muito importante que a gente descubra as possibilidades de criar coisas. Para que criar coisas? Primeiramente é para expressar. Expressar o seu momento, a sua dor, sua intranquilidade com o momento. A arte nunca é tranquila. Se a gente pegar os grandes compositores, os grandes autores, os grandes artistas, eles viviam em constante convulsão, porque é isso que a vida é. A vida é feita de conflitos e a arte processa esses conflitos e transmite para as pessoas. Então, nesse momento, acho que tem duas questões que a arte são relevantes. Duas questões são, primeiramente, a questão da saúde. Saúde não apenas física, mas a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde da alma. Afinal de contas, muitas vezes nós nos desconectamos do nosso espírito, da nossa alma. E no momento desse em que a nossa saúde está em risco, dos nossos amigos, dos nossos queridos, dos nossos parentes estão em risco, nós ficamos muitas vezes magoados, amuados, impotentes frente a isso. É nessa hora que a arte tem que nos conectar com a nossa alma e com o nosso fogo. Primeiramente para estarmos equilibrados, para estarmos conscientes do momento em que estamos vivendo. E a quem nós devemos ser solidários, a quem devemos socorrer, a quem deveremos fazer um pouco de ato de solidariedade. É muito importante que a arte sirva para isso. Em segundo aspecto, segundo momento, é com relação à questão política que nós estamos vivendo. Nós temos que ter posição, sim. É preciso que a gente se posicione. É preciso que a gente analise os fatos. É preciso que a gente consiga arquitetar dentro da gente os argumentos necessários para que a gente consolide a nossa função, a nossa posição na sociedade. E que a gente possa também estar pronto para dialogar, para convencer, para poder disseminar um pouco de paz, um pouco de argumento. O que não está havendo, infelizmente, nesse momento no país é argumento. As pessoas se fecham. Então, é muito necessário que a gente possa estar preparado para poder argumentar, convencer, conciliar. O Brasil precisa disso. Nós estamos correndo um grande risco. Esse governo, ele não veio para criar, empoderar, fazer do país uma nação. Ele veio para disseminar ódio. Ele foi montado no ódio. E é através do ódio que ele se processa. Haja vista todas as atitudes que o governo tem tomado, na perda dos direitos do trabalhador, na perda dos direitos e das nossas propriedades, inclusive estão querendo vender a nossa água, o que é trágico, não é? E tudo voltado na surdina.
tudo feito com grupelhos que se apropriaram do país através de um grande bobo da corte que, enquanto ele faz as suas palhaçadas, a corte se diverte roubando e destruindo o país. Para isso, nós temos que estar preparados, sim. Nós não podemos nos deixar abater. Uma das coisas que me vem à mente nesta época de caos, eu perdi vários amigos, algumas amigas também, nesse período, pelo Covid-19, algumas pessoas que foram cometidas por outras questões. Mas me lembrou muito uma frase de Lélia Abramo, que dizia o seguinte: ela viveu na Itália na época da Segunda Guerra Mundial. E quando a gente presenteava ela com alguma coisa, a gente fazia um embrulho bonito, fazia um pacotão bacana, e falava: abre, Lélia, abre. E ela ficava com todo cuidado, tirando o durex, a fita, o laço. A gente falava: rasga, Lélia, rasga. Ela falava: não, vocês não sabem o que é você ter uma ideia na cabeça e não ter papel para escrever, não ter um lápis para poder escrever uma ideia que você tenha. Porque você não tem nada, você está num estado de guerra, você não tem comida, você não tem água, você tem bombardeios dia e noite. Ela enfrentou a Segunda Guerra Mundial, ainda foi partigiane na resistência contra os alemães. Então, quando a gente começou a enfrentar essa guerra, primeiramente contra esse governo, e segundo contra essa Covid, me lembrei do que é estar em guerra. Nós estamos em guerra. Nós não temos bombardeios sobre a nossa cabeça. Nós temos papel e lápis, nós temos computadores, nós temos a internet, nós temos a capacidade de nos expressar. Então, o que nós não podemos perder nunca é a esperança. A esperança vital, que faz com que a gente atravesse os momentos mais difíceis da humanidade. Nosso país precisa de gente com fogo, mas o fogo são o fogo da alma, do espírito, não o fogo do ódio. Por isso que eu acho que a arte, ela depende de várias coisas. Uma delas é harmonia. Principalmente a boa música trabalha muito com questões harmônicas, as artes plásticas, as artes visuais, o próprio teatro, a literatura, a arte de trabalhar as palavras, de encantar com as letras, de encantar com as imagens, o audiovisual. Ele depende muito de questões que são estudadas. São processos de comunicação onde a gente entra num processo de profundidade dentro do ser humano. É por isso que a gente precisa cultuar a arte dentro de nós. Saber que arte nós podemos fazer e, ao mesmo tempo, contemplar a arte do outro, prestigiar a arte do outro e verificar no que é que isso nos nutre, no que é que isso nos emociona, nos toca. Acho que, frente aos acontecimentos que vivemos este ano, 2020 é um ano que já deveria ter acabado no dia 2, mas infelizmente vai até 31 de dezembro. Nós vamos lembrar, sim, eu peço que cada um de vocês se lembre desse ano. Como ele marcou sua vida. E como é que você superou esse ano? Como é que você apontou para frente? Como é que a esperança de dentro de você apontou para o teu futuro? Como é que você foi solidária? Como é que vocês foram humanos e humanas? Como é que vocês se comportaram nesse processo para vocês e para os outros? A esperança não é do verbo esperar, é do esperançar, né? Como vocês já devem ter ouvido, está largamente colocado isso aí nas redes, né? Esperançar é ter a capacidade de ter fé, de acreditar. E uma das coisas que estão tirando da gente, e estão tentando há muito tempo, é tentar tirar a capacidade da gente acreditar na gente. Nunca permitam que alguém tire de vocês a capacidade de vocês terem fé. Não a fé religiosa, a fé de acreditar mesmo, acreditar em vocês, acreditar na esperança, acreditar num mundo melhor, naquilo que a gente já mudou, naquilo que a gente pode mudar. Não percam a fé em vocês. Se eu posso deixar uma mensagem para vocês, não sei se eu falei demais,
mas de repente é que vocês possam aprofundar, mergulhar em vocês os valores. Valores referenciais dentro de vocês. Aqueles que fazem com que vocês acreditem na vida, acreditem no outro, acreditem na possibilidade do coletivo construir alguma coisa nova. E que vocês tenham fé também na possibilidade de ter curiosidade e aprender sempre. Sempre, sempre e sempre. O mundo precisa disso. É importante acarinhar a terra, mostrar a ela que tem sim gente que se importa com ela, que tem gente que quer dar ao invés de tirar dela, quer dialogar com ela, trabalhar com ela. Nosso planeta é finito. Me parece que cada vez mais tem gente percebendo isso. Nosso sistema econômico, infelizmente, desde a Revolução Industrial, não levou em consideração exatamente a matriz da Terra. Me parece que agora as pessoas estão percebendo, sim, que ela tem limite. Sim, porque inclusive as crises econômicas que estão aí, elas são causadas exatamente porque a Terra começa a reagir. Então a vocês eu desejo sucesso, esperança, futuro, fé, na possibilidade de vocês serem agentes transformadoras, de vocês serem gente que tem chama, tem fogo, tem a arte e a cultura com vocês para fazer vocês lembrarem aonde é que a gente pode chegar, aonde já chegamos e aonde poderíamos ir com a nossa criatividade e a nossa capacidade de sermos solidários. O planeta precisa disso. A Terra, nosso país, vocês, sua família, seus amores, a sociedade. Precisamos de gente com fé, mas com fé de esperança, com fé de ação, com fé de solidariedade. E aqui termina então essa minha intervenção, desculpe se eu fui muito longo, dizendo para vocês um abraço, acreditem, vocês são a nossa esperança.